posso tão somente trazer para mim tudo o que me é dito. Eu preciso, sim, fazer este olhar para a minha vida. Ah, vamos fazer um olhar para a verdade. Que verdade, né? Nós, de longe, temos capacidade para compreendermos o que está além da nossa psique, essa força que está acima de todo o ser. Então, o que eu preciso? Eu preciso é, ter coragem de fazer um olhar para as coisas que eu acredito. Porque se eu simplesmente tomo aquilo que me dão e eu estou condicionado, eu estou deixando uma crença, uma experiência para assumir uma outra não baseado numa reflexão, não baseado num olhar de o que isso está dizendo, o que a minha vida está vindo, quais são as percepções disso. Não, eu mudo de um polo para outro. Hoje eu acredito nisso, amanhã eu não acredito mais, né? E eu simplesmente polarizo. Então, todas as vezes que você se percebe polarizado, né? É, você está dominado. Então, o que nós percebemos nos santos da igreja, nos homens que buscaram uma vida de retidão? Todos eles, em algum momento da sua vida, passaram por aquela fase. Será que Deus existe? Né? Será que Deus existe? Né? Aquela fase onde a gente olha para a maldade das pessoas, para a maldade que está no mundo, e a gente pergunta: será que Deus existe? Ou quando a maldade está sendo sobre a minha vida, quando eu passei por tantas desilusões, por tantos problemas, por tantas dores, que eu pergunto: se Deus existe, por que isso está acontecendo? Então, todos nós passamos por aquilo que os santos chamam de noite escura, é aquele momento que eu tenho dúvida se Deus existe de verdade. E aí eu fico inquieto. Eu sofro a inquietação daquele momento, eu sofro a inquietação daquele sofrimento. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Se você entra nessa noite escura e se você está perguntando, diante de toda essa maldade, Deus existe? Você está incomodado, né? Se você está sofrendo, você está passando por injustiças, por faltas, por carências, sei lá qual é a dor que você está passando aqui, e você está nessa noite escura, você precisa saber de uma coisa. A resposta para por que Deus não faz nada? Né? Por que Deus não age? O que Deus faz diante dessas injustiças? O que Deus faz diante desses problemas? E eu vou te dar a resposta do que é que Deus faz. Deus faz você. Deus faz você. Deus inquieta você. Deus permite sofrimentos na sua vida. Para quê? Para que você vá lá e faça alguma coisa. Então, aquilo que você acha que Deus não faz nada é porque você quer para fazer. E às vezes a gente fica só esperando o sobrenatural agir. O sobrenatural age. O sobrenatural acontece na nossa vida, acontece. Mas se você quer um propósito na sua vida, se você quer realmente uma transformação na sua vida, o propósito da sua vida está nas dores que você viveu. O propósito da sua vida está nas inquietações da sua vida. Lembra que eu contei há alguns dias de que para ir para minha casa eu passava em frente do ponto das prostitutas, o ponto das prostitutas ficava uma quadra da minha casa, e aquilo foi me inquietando até que eu e o meu esposo fomos convidados para abrir uma casa de recuperação de dependência química para mulheres, e principalmente para mulheres em situação de gravidez, e abraçamos esse projeto
né? Tínhamos tempo? Não. Tínhamos dinheiro? Não. Mas fomos fazer, fomos levantar, fomos trabalhar, e o meu marido, ele trabalhou incansavelmente para isso, incansavelmente. E foi nesse trabalho, indo evangelizar essas jovens nessa casa de recuperação, na época, o Murilo Krieger era o nosso arcebispo, e ele deu um apoio muito grande, inclusive ele deu um nome para a casa, que é Casa de Nazaré. Então, nesse momento ali, eu estava ali, eu fazia parte da evangelização, ia lá, eu levei o curso Nova Vida das escolas Santo Andrés, do Prado Flores, para dentro da casa de recuperação, e em determinado momento, né, quando eu me deparei com o sofrimento psíquico daquelas meninas, eu vi a limitação da espiritualidade, né? Eu vi a limitação, da evangelização. Não porque Deus é limitado, não porque a evangelização é limitada, não porque Deus não podia agir, mas ali foi a minha primeira inquietação. E eu me lembro que naquele dia eu disse assim: Senhor, eu acredito em você, eu acredito no seu poder, eu acredito na transformação que você pode fazer na vida das pessoas. Mas tem um bloqueio aí, que não é espiritual, é um bloqueio psíquico. Essas pessoas precisam desbloquear sua psique. Eu não tinha nem ideia do que eu estava falando. Para mim, eu só estava fazendo uma reclamação para Deus, né? De que ali o poder da oração não conseguia, né? Por quê? Porque havia um bloqueio para ultrapassar essas dores físicas, para ultrapassar os traumas, né? E eu me deparei com uma pergunta, e agora eu vou entrar no tema que eu quero realmente. Eu me deparei com uma pergunta quando eu estava anunciando o amor de Deus para aquelas jovens. E aquela jovem olhou para mim e disse assim: ela estava grávida naquele momento, e ela olhou para mim e disse assim: se Deus me ama desse jeito que você está dizendo, por que que ele deixou a minha mãe vender minha virgindade? Por que que ela me entregou no bar da minha tia? Por que que eu fui lançada nesse mundo de prostituição, nesse mundo de abusos? E eu não soube responder. E eu não soube responder. E essa pergunta, ela ecoou todos esses anos que eu decidi, foi naquele momento que eu entendi o que Deus tinha me dito, né? Lá em Brasília. Você precisa fazer uma faculdade para evangelizar. E eu achei aquele um absurdo ter que fazer uma faculdade para poder evangelizar. Mas quando eu me deparei com essa jovem, é como se eu pudesse ver a cena, a sala. Isso foi imprintado na minha alma. Essa pergunta foi imprintada na minha alma, né? Eu saí de lá e falei assim: Deus, não dá só com a evangelização. Não dá só com a evangelização. E foi nesse momento que eu decidi fazer psicologia. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia, porque eu entendi que havia um bloqueio e que o bloqueio estava nos meus pensamentos, nas minhas crenças, estava também na minha dor, no meu corpo, nas minhas vivências, nas minhas chagas. E essa mente, esse corpo, não permitia eu chegar a essa psique, a essa sabedoria intensa, e essas perguntas ficaram, essas constatações, e essa pergunta ficou na minha mente. Tem que ter alguma coisa que impede a graça de Deus chegar. Não, não é só de graça, tem alguma coisa. E essa foi a pergunta que me move e me moveu todos esses 20 e tantos anos de pesquisa. E, por outro lado, né, essa pergunta: por que que Deus permitiu? E aí eu entendi que a primeira inquietação, que era com as mulheres que estavam ali na rua de madrugada, me levou e levou o meu marido a assumir a construção da Casa de Nazaré.
A segunda inquietação que Deus colocou no meu coração, que foi pregar o evangelho e simplesmente ele não passar aquela barreira, a pessoa não conseguir entender aquilo, a pessoa não conseguir entender que existe um Deus, e nem eu também tampouco entendia por que que aquilo acontecia, mas foi essa segunda inquietação que me levou a estudar, que me levou a buscar conhecimento, e na busca desse conhecimento, nesse confronto, foi que essa resposta veio. E você está incomodado, se tem um sofrimento na sua frente, e você está indignado com isso, e você não sabe por que Deus faz isso, porque Deus permite isso, vá descobrir. Faça disso o propósito da sua vida. Descubra a resposta dessa inquietação, busque a resposta dessa inquietação, e foi isso que eu fiz nesses 20 anos. Eu fui buscar a resposta dessa inquietação, e foi ali, naquele dia, que eu decidi que eu seria a melhor terapeuta de traumas. Na época eu disse de Maringá, hoje eu já quero do mundo. Hoje eu já quero ser reconhecida mundialmente, sem nenhuma falsa humildade, não. Eu estou estudando para ser o melhor. E se não for para ser o melhor, para que começar?